Referências ao Espírito Santo estão espalhadas por toda a Escritura. Embora já tenham sido mencionados diversos de seus títulos, é importante observar que há apenas 3 ocorrências específicas da expressão Espírito Santo no Antigo Testamento. Estas aparecem em Salmos capítulo 51, versículo 11, e em Isaías capítulo 63, versículos 10 e 11. Portanto, esse título aparece com mais frequência nas Escrituras do Novo Testamento. Contudo, desde o início até o fim da Bíblia, a presença do Espírito de Deus é evidente. Já no 2º versículo de Gênesis, lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e nas últimas páginas de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem: Vem. A quantidade total de referências ao Espírito é estimada em cerca de 320, das quais 54 estão no livro de Atos dos Apóstolos. Isso levou alguns a sugerirem que esse livro poderia ser chamado de Os Atos do Espírito Santo. Os capítulos 2, 8, 10 e 11 do livro de Atos são especialmente relevantes por conterem maior número de referências ao Espírito Santo e coincidem com momentos decisivos na propagação do Evangelho. No capítulo 2, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, alcançando judeus e prosélitos. No capítulo 8, o Evangelho é pregado em Samaria. Os capítulos 10 e 11 relatam a conversão de Cornélio e seus amigos, representando a entrada dos gentios. Tudo isso confirma o cumprimento das palavras registradas no capítulo 1, versículo 8. Os discípulos seriam testemunhas do Senhor Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos funciona como elo entre os evangelhos e as epístolas. Nos evangelhos, o Filho de Deus vem corporalmente ao mundo, e sua obra é descrita nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Em Atos, outra pessoa divina, o Espírito Santo, vem habitar no corpo místico de Cristo, e sua obra é registrada ao longo do livro. A salvação é realizada nos evangelhos pelo Senhor Jesus de forma solitária. Em Atos, o Espírito utiliza homens, primeiro os apóstolos e depois os anciãos, para anunciar essa salvação. Esse livro marca a transição da era apostólica para a dispensação da Igreja, chamada por Paulo de o Dia da Salvação, em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Há, nesse contexto, verdades relacionadas à atuação do Espírito Santo naquele período apostólico que não são repetidas hoje, pois agora temos a revelação completa da verdade divina nas Escrituras. Isso será abordado em maior profundidade em outra sessão. Também é relevante notar que, nas sessões históricas de Atos, como os capítulos 3, 12, 14, 17, 18 e de 21 a 27, não se encontram menções diretas ao Espírito Santo. Nesses relatos narrativos, o Espírito guiou o autor, Lucas, a registrar as ações realizadas, mas não a destacar diretamente a pessoa que conferia poder aos obreiros. Isso se alinha com o ensino do Senhor Jesus, registrado em João, capítulo 16, versículo 13. O Espírito de verdade guiaria os discípulos em toda a verdade, mas não falaria de si mesmo, e sim daquilo que tivesse ouvido. No versículo 14, o Senhor afirma que o Espírito o glorificaria, pois haveria de receber do que é dele e anunciá-lo aos discípulos. O propósito da vinda do Espírito, portanto, foi glorificar o Filho, não a si mesmo. A centralidade da pessoa do Senhor Jesus é reafirmada por Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, onde lemos que, em tudo, ele deve ter a preeminência. O Espírito Santo é também o responsável por formar o corpo de Cristo. Esta é uma verdade essencial para compreender corretamente o Novo Testamento. A Igreja, como corpo de Cristo e habitação atual da divindade, não aparece no Antigo Testamento. O tabernáculo e os templos eram as moradas terrenas de Deus na antiga dispensação, mas tudo isso foi superado com a obra de Cristo. Quando o véu do templo se rasgou, conforme relatado em Mateus capítulo 27, versículo 51,
Marcos capítulo 15, versículo 38, e Lucas capítulo 23, versículo 45, ficou claro que aquele sistema estava encerrado. O novo sacerdócio e a nova esfera de adoração se cumprem na Igreja. O Pentecostes foi o cumprimento daquilo que havia sido anunciado nas festas de Levítico, capítulo 23, e em Deuteronômio, capítulo 16. No capítulo 2 de Atos, a Igreja é formada como um corpo, reunindo judeus e gentios. Essa formação depende da exaltação do Senhor à destra de Deus, como descrito em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Esse evento também cumpre as promessas registradas nos Evangelhos, como em Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 33. Essas passagens falam profeticamente do batismo no Espírito. Em Atos, ele é tratado historicamente nos capítulos 1 e 11. A forma doutrinária é apresentada em 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 13. É importante destacar que não se trata de um batismo com ou pelo o Espírito Santo, mas sempre no Espírito Santo. Há 3 elementos: quem é batizado, quem realiza o batismo e o elemento no qual se é batizado. A Igreja é batizada, o Senhor Jesus é quem realiza o batismo e o Espírito Santo é o elemento. Isso corrige equívocos comuns e esclarece que não existe nas Escrituras um batismo com ou do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, mostra que o corpo é um, embora tenha muitos membros, e todos, judeus ou gregos, servos ou livres, foram batizados no mesmo Espírito. O texto se divide em 2 partes: a ação divina soberana, que batiza, e a resposta humana de beber do Espírito, algo que ocorre no momento da conversão. Nesse contexto, a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. O beber não se refere à ceia do Senhor, mas à apropriação da mensagem do Evangelho pela fé. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência individual. Os discípulos estavam todos juntos no mesmo lugar, e todos foram batizados no mesmo Espírito. Isso não pode ser dividido entre crentes comuns e superespirituais. Uma pessoa não pode ser dividida e distribuída em partes. O Espírito foi derramado uma única vez, como relatado em Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. O Senhor Jesus prometeu que o Consolador ficaria com os seus para sempre, conforme João capítulo 14, versículo 16. Esse batismo também não se repete. Assim como a encarnação e a cruz foram eventos únicos, o Pentecostes foi um marco histórico singular. A semelhança com o que ocorreu na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, não é repetição, mas confirmação. Pedro explica isso em Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Além disso, o batismo no Espírito Santo não é algo pelo qual devemos orar. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos que esperassem, não que orassem por isso. Uma vez que o Pentecostes já aconteceu, essa promessa foi cumprida. Não há base bíblica para reuniões que busquem o batismo do Espírito Santo por meio de oração ou esforço emocional. Tampouco esse batismo é apenas para um grupo seleto de cristãos. Todos os salvos, independentemente de seu grau de maturidade espiritual, foram batizados em um só Espírito. A Epístola aos Coríntios, onde isso é afirmado, foi escrita a crentes que ainda eram carnais, como se vê em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Por fim, o batismo no Espírito Santo não é comprovado por falar em línguas. Em Atos, capítulo 2, as línguas tinham como propósito comunicar a mensagem a pessoas de diferentes idiomas, indicando o alcance universal do Evangelho. Não era sinal de espiritualidade, nem foi prometido a todos. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 28 a 30, Paulo deixa claro que nem todos falam em línguas. Portanto, não há relação necessária
entre o batismo no Espírito Santo e dons espetaculares. O batismo no Espírito Santo é uma obra realizada por Deus, abrange todos os cristãos e não se repete. Em contraste, estar cheio do Espírito Santo é uma experiência que pode ser renovada repetidamente. Cabe ao cristão manter-se em uma condição apropriada para que isso ocorra. No Novo Testamento, há 15 passagens que falam sobre estar cheio do Espírito Santo. 3 delas lembram as experiências do período do Antigo Testamento em que pessoas eram revestidas do Espírito para um propósito específico. Isso ocorreu com João Batista, com Isabel, sua mãe, e com Zacarias, seu pai. Com exceção da passagem na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, todas as outras se encontram nos escritos de Lucas. A forma verbal é encontrada nos Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículo 4, 4, versículos 8 e 31, 9, versículo 17, 13, versículos 9 e 52. A forma adjetiva aparece no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 1. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 e 5, 7, versículo 55 e 11, versículo 24. O fato de ser uma ordem expressa em Efésios, capítulo 5, versículo 18, demonstra que essa experiência não se restringe ao tempo dos apóstolos. O apóstolo Paulo exorta: enchei-vos do Espírito. E como está no tempo presente, isso indica que não se trata de uma experiência isolada, mas contínua e constante na vida do cristão. A expressão pode ser compreendida como continuai sendo cheios em espírito. A ausência do artigo definido no original, ao mencionar o Espírito, indica que essa plenitude ocorre na esfera do Espírito. Construções semelhantes ocorrem em Efésios, capítulo 2, versículo 22, sobre a habitação de Deus, capítulo 3, versículo 5, sobre revelação, e capítulo 6, versículo 18, sobre súplicas. O contraste feito em Efésios, capítulo 5, versículo 18, é claro. Os descrentes vivem sob o domínio do vinho, mas o cristão deve ser governado dentro da esfera do Espírito Santo, sendo direcionado por ele. Nunca há uma exortação para que o cristão seja habitado, selado ou batizado no Espírito, pois essas são ações exclusivas de Deus, realizadas no momento da conversão. Diferente disso, estar cheio do Espírito é algo que ocorre depois da salvação, sendo uma experiência separada dela. Não se trata de receber mais do Espírito, pois ele é uma pessoa. O que acontece é que o Espírito passa a ter mais domínio sobre a pessoa, ocupando todas as áreas da sua vida, sem qualquer exclusão. A ilustração de uma garrafa sendo cheia de água e assim ficando livre de ar é útil. À medida que somos esvaziados de tudo que impede o Espírito de governar cada parte do nosso ser, ele nos enche plenamente. O livro de Atos registra 5 ocasiões em que pessoas específicas foram descritas como estando cheias ou sendo enchidas pelo Espírito. Pedro foi cheio para pregar com sabedoria. Em Atos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel. Um homem coxo de nascença, que diariamente mendigava à porta do templo, foi curado por Pedro. Ele e João não buscaram crédito pela cura, mas atribuíram toda a glória ao Senhor. Pedro declarou: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. E ainda: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Atos capítulo 4, versículo 10. Como resultado, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número chegou a quase 5.000. Atos capítulo 4, versículo 4.
Quando foram levados diante de líderes hostis, Pedro falou com ousadia, e isso não era fruto de coragem natural. Esse é o mesmo homem que antes negara o Senhor por medo. A diferença agora é que ele estava sob o controle do Espírito Santo. O testemunho deles teve um impacto marcante. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Estevão foi cheio para lidar com conflitos entre os crentes. Em Atos capítulo 6, versículo 5, lemos: Elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um problema surgiu quando as viúvas dos judeus de fala grega foram negligenciadas no serviço diário. A solução não foi buscar especialistas em administração, mas homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão foi um dos escolhidos. Interessantemente, os nomes dos 7 escolhidos indicam que eram todos judeus helenistas, o que mostra sabedoria e graça ao resolver o conflito com aqueles que haviam levantado a queixa. Estevão também foi cheio para suportar perseguição violenta. Em Atos, capítulo 7, versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Após responder com sabedoria às falsas acusações, Estevão viu o céu aberto. Mesmo em meio ao ódio e violência, seu coração estava sereno porque estava cheio do Espírito Santo. Ele orou, como seu Senhor havia feito, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. E, Senhor, não lhes impute este pecado. Versículo 60. Sua vida estava sob o controle do Espírito, seus olhos fixos na glória, sua boca exaltava Cristo, e seu coração perdoava. Barnabé foi cheio para cuidar das almas em Antioquia. Em Atos, capítulo 11, versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Quando os crentes em Jerusalém souberam do crescimento da obra em Antioquia, enviaram Barnabé. Ao chegar, ele viu a graça de Deus, alegrou-se e incentivou os crentes a permanecerem firmes no Senhor. Sua alegria diante do progresso de outros revela seu caráter moldado pelo Espírito. Ele era visto como um homem de bem diante dos homens, mas diante de Deus era cheio do Espírito e de fé. Essas são as qualidades essenciais de um verdadeiro pastor. Paulo foi cheio para fazer uma declaração firme e necessária. Em Atos, capítulo 13, versículo 9, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: diante da oposição de Elimas, o mágico, que buscava afastar o procônsul da fé, Paulo foi usado por Deus para proferir juízo. Ele declarou: agora contra ti está a mão do Senhor, e ficarás cego por um tempo. Atos capítulo 13, versículo 11. Isso não foi feito por impulso humano, mas sob direção do Espírito Santo. Como resultado, o procônsul creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Versículo 12. Embora os tempos de manifestações miraculosas tenham cessado, a lição permanece. É pelo poder do Espírito que se cala o adversário e se conquista o coração da pessoa, não apenas pela força do raciocínio humano. Pode-se imaginar que aqueles homens mencionados anteriormente possuíam uma condição especial, mas e quanto aos demais que pertencem ao Senhor? Se o Espírito Santo habita em todos os que creem, qual a importância dessa habitação? Qual é a sua atuação na vida cotidiana de cada crente? Ele concede poder para testemunhar. O Senhor Jesus declarou aos discípulos que uma das ações do Espírito Santo seria capacitá-los a ser suas testemunhas em uma extensão cada vez maior. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1,
versículo 8. A própria disposição de falar aos outros sobre o Senhor é uma evidência de que estamos permitindo que o Espírito Santo opere como deseja em nossas vidas. Isso é confirmado pelas palavras de Pedro, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Ele concede graça para repartir bens. Depois que o homem paralítico foi curado à porta do templo, os apóstolos foram ameaçados pelas autoridades. Em seguida, está registrado: e soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos, e, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos, capítulo 4, versículos 23 e 24. Como resultado dessa oração, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos, capítulo 4, versículos 31 e 32. Eles foram capacitados a proclamar a verdade divina e a repartir seus bens com os irmãos. Em tempos em que a acumulação de riquezas é valorizada, essa disposição de dar demonstra o agir do Espírito em corações desprendidos. Ele guia quanto ao local onde se deve servir. A direção do Espírito de Deus é essencial no serviço cristão. Desejar agir conforme a vontade do Senhor exige uma vida de constante dependência dele. Filipe, por exemplo, recebeu uma instrução específica. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos capítulo 8, versículo 29. Isso resultou na conversão de um homem etíope e na entrada do Evangelho em sua nação. Pedro, por sua vez, teve uma visão e logo depois foi orientado. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20. Isso culminou na salvação de Cornélio e de toda a sua casa. Essa direção também pode vir por meio da proibição de seguir por determinado caminho. Está registrado. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram à Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Foi assim que o Evangelho chegou à Europa. Somente o Senhor pode afirmar: diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Paulo também experimentou isso positivamente. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ele orienta sobre quem deve servir. Embora todo crente deva servir ao Senhor, há aqueles que são separados para um serviço específico, vivendo pela fé e se dedicando de forma itinerante à obra. Esse tipo de serviço não é para todos. Em Atos capítulo 13 está registrado: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículos 2 ao 4. Sem um chamado claro do Senhor, reconhecido pelos irmãos na comunhão da igreja local, ninguém deve tomar essa posição. Outro aspecto dessa orientação se refere à liderança na igreja. É grande bênção quando homens espirituais, chamados por Deus, guiam o rebanho com firmeza e alimentam com a palavra. Como esses líderes devem ser reconhecidos? Enquanto muitos grupos adotam sistemas humanos, como eleições,
ordenações por instituições ou indicações por membros, o padrão bíblico revela outra realidade. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Anciãos não são nomeados por homens, mas levantados por Deus. São dons dados à igreja, tal como os mestres, conforme indicado em 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 28. Ele dá aviso de perigos no serviço. A atuação do Espírito inclui advertências. Um exemplo é Ágabo, que profetizou sobre uma grande fome, e, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos capítulo 11, versículo 28. Esse mesmo homem advertiu Paulo sobre os perigos em Jerusalém. Tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos capítulo 21, versículo 11. Isso confirmou o que já havia sido dito anteriormente. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 4. O próprio Paulo tinha ciência desses perigos, como expressou. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer ali, senão o que pelo Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos capítulo 20, versículos 22 e 23. O livro de Atos, no capítulo 5, narra a história de Ananias e Safira, um casal que buscou parecer mais espiritual do que de fato eram. Eles venderam uma propriedade e entregaram aos apóstolos uma parte do valor obtido, fazendo crer que haviam dado tudo. O problema não foi reter parte do valor da venda, mas sim tentar enganar, fingindo uma entrega total. O apóstolo Pedro afirmou: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está claro que mentiram ao Espírito Santo, que aqui é chamado de Deus, evidenciando sua divindade. O pecado foi a hipocrisia e a mentira ao Espírito Santo. Eles agiram de comum acordo para tentar o Espírito do Senhor. O juízo foi imediato. Ambos caíram mortos e foram sepultados no mesmo dia. Esse evento demonstra a seriedade da mentira, especialmente quando se trata de assuntos espirituais. Se o Senhor agisse hoje da mesma forma, especialmente nos dias que antecedem o fim desta dispensação, é possível que houvesse poucos jovens para sepultar os demais. No capítulo 8 do mesmo livro, outro episódio de engano é relatado. Simão, homem influente entre o povo de Samaria, afirmava ser alguém importante e enganava muitos. Após ouvir a pregação do Evangelho por meio de Filipe, professou fé e foi batizado. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que os samaritanos haviam aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João. Ao chegarem, constataram que os convertidos ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Isso só aconteceu mediante a imposição das mãos pelos apóstolos. Foi nessa ocasião que a hipocrisia de Simão foi exposta e Pedro declarou juízo contra ele. Diante disso, algumas perguntas surgem. Por que foi necessário que os apóstolos impusessem as mãos para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo? Isso ainda se aplica nos dias atuais? É de se considerar que esse foi o primeiro momento em que o Evangelho ultrapassou os limites de Jerusalém, adentrando Samaria. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos, como indicado no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 9. Existia uma animosidade histórica. Se a obra de Deus tivesse começado de forma paralela, mas isolada, em Jerusalém e Samaria, haveria grande risco de divisão.
Por essa razão, Deus providenciou um sinal visível. A bênção espiritual foi conferida aos samaritanos por meio dos apóstolos de Jerusalém. Assim, ficava evidente que a obra em Samaria era uma extensão daquela em Jerusalém. Em Cristo Jesus, as divisões nacionais, sociais e de gênero são removidas. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Assim afirma a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Além disso, esse episódio demonstrava que os convertidos em Samaria reconheciam a autoridade dos apóstolos. Filipe, mesmo sendo evangelista, não lhes transmitiu o Espírito Santo. A autoridade apostólica era essencial, e hoje essa autoridade está representada nas Escrituras inspiradas pelos mesmos apóstolos. O desrespeito a essa autoridade e a suficiência das Escrituras é uma das causas das divisões e confusões que se vêem na cristandade contemporânea. As condições relatadas no capítulo 8 de Atos não se repetem nos dias atuais. Não existem mais apóstolos com autoridade para transmitir o Espírito Santo. Também não existe hoje qualquer intervalo entre a salvação e o recebimento do Espírito Santo. A carta aos Efésios afirma: "E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Capítulo 1, versículo 13. O selar acontece no exato momento em que há fé em Cristo, assim como uma lâmpada se acende no instante em que se aciona o interruptor. Alguns levantam objeções com base no capítulo 19 de Atos, onde o apóstolo Paulo encontra cerca de 12 discípulos em Éfeso e pergunta: "Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?" Eles respondem: "Não, nem sequer ouvimos que o Espírito Santo é dado." Eles estavam alheios ao que havia acontecido no dia de Pentecostes, pois haviam sido batizados apenas no batismo de João. Viviam, portanto, numa condição anterior à formação da igreja. Não eram ainda salvos no pleno sentido do Evangelho, nem membros do corpo de Cristo. Precisavam ouvir a verdade sobre crer em Cristo Jesus. Ao ouvirem, creram, foram batizados em nome do Senhor e, novamente, para evidenciar publicamente a autenticidade da conversão, receberam o Espírito Santo mediante imposição das mãos de Paulo. O sinal visível do recebimento foi o falar em outras línguas. Esse fato também manifestava que a obra de Deus era uma só, com unidade entre os apóstolos. Em Atos 8 estavam Pedro e João. Aqui, em Atos 19, está Paulo. Seu apostolado possuía a mesma autoridade dos demais. É relevante destacar que essa é a terceira e última menção, no livro de Atos, ao falar em línguas. As outras ocorrências estão nos capítulos 2 e 10. Diante disso, é digno de nota que um fenômeno mencionado de forma tão breve tenha adquirido tamanha proeminência em certos círculos atuais. O capítulo 10 desenvolve esse tema com mais profundidade. A razão incontestável da operação do Espírito Santo na vida de um cristão é gerar frutos espirituais que sejam agradáveis a Deus. Esse propósito é central em toda a obra divina no crente. Um versículo no livro de Atos ilustra de forma perfeita aquele que viveu cada instante com esse objetivo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa declaração encontra-se no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Nesse versículo, vemos a manifestação clara da Trindade. O Pai é mencionado como Deus, o Filho é identificado como Jesus de Nazaré e o Espírito Santo é aquele com quem ele foi ungido. Percebe-se também a autoridade de Cristo por meio da palavra virtude. Sua atividade constante se resume na expressão andou fazendo o bem. O efeito do seu ministério é descrito como curando, e o inimigo contra o qual ele operava era claramente identificado como
o diabo. Se cada cristão, cheio do Espírito Santo, vivesse conforme esse modelo, a diferença no testemunho individual e também no testemunho coletivo seria profundamente impactante.